conteúdo programático. Você chegou a olhar o conteúdo programático de constitucional, Chico? Não olhei, porque eu tô tendo primeiro contato com o edital agora na live, porque é aquela história, quem sabe faz ao vivo. Tá certo. Então... É um react ao edital, né? Então a gente vai fazer isso. É o react. A gente, cara, na próxima a gente faz live de react ao edital. Boa, boa, vai ficar boa. Mas eu tô descendo o edital aqui e vou dar uma olhadinha no conteúdo. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você fazer a live de react ao edital, aí eu vou fazer o react da sua live, entendeu? Perfeito, boa. Conteúdo infinito, não, cara? Conteúdo programático. Vamos lá. O conteúdo programático aqui é bem básico também, tá? A gente tem algumas disciplininhas ali um pouco incomuns, mas nada absurdo, tá? Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e civil. Lembrando que civil tem algumas partes básicas de empresarial, tá? É só aquela parte de empresarial que tá lá dentro do Código Civil, assim. Então a gente não tem muita, por exemplo, aquelas leis de propriedade industrial, sabe? Algumas normas bem chatas de estudar empresarial ficaram de fora aqui, mas uma parte de empresarial tá dentro de civil, ok? Em administrativo nós temos leis locais, mas são aquelas normas locais comuns de provas em direito administrativo, sabe? Então a gente tem o Estatuto dos Servidores, tem lei orgânica, sabe? Lei orgânica da PGM, né? Enfim, você tem as normas comuns, alguns decretos também, mas não é um edital pesado em legislação local e em administrativo. Em tributário, como é que tá, Léo? Fala, galera. Beleza? Tributário, eu considerei um edital bem complicado, viu? Eu olhei o edital e tem muita coisa de legislação municipal. A gente normalmente tem 3 leis, né? A lei do ISS, IPTU e TBI. Essas são as garantidas para PGM. Uhum. Nessa, eu acho que eu contei, além dessas 3, mais umas 5 ou 6. Procedimento administrativo fiscal, tem um educadinho municipal, e aí tem alguns decretos, às vezes até repeteco de decreto de lei, assim, mas é muito... Tem muita legislação municipal. ISS deve ser pequenininho, né? E é o quê? ISS? O decreto? E a lei? Acho que não, né? Acho que é gigantesco. Deve ter tipo 1.500 artigos. Eu não cheguei a abrir nenhum, né? Mas assim, o que é que isso significa? Que vai cair muita legislação municipal? Não dá para dizer. Eu seguiria no mesmo roteiro de sempre para estudo para direito tributário, para a prova de PGM ou PGE, que é tentar ler as leis e os decretos menores, escolher dos maiores, que deve ter alguns gigantes, assim como o do ISS, aspectos específicos, que seriam, sei lá, as isenções, quem é o contribuinte, coisas desse tipo. E aí tem a facilitação do revisão PGE, são as leis grifadas. Isso. Como a gente vai entregar para os nossos alunos as leis grifadas, isso aí fica fácil, porque aí você vai só no grifo, segue, aí isso facilita demais. Imagina se a gente tivesse na nossa época, né? Não tivesse que ler a lei de semestre, que eu mesmo não li, mas assim, você vai na insegurança, né? Se você lê as partes grifadas pelo curso, já facilita demais. Se não ler nada, não fizer nada, é capaz de passar do mesmo jeito, porque às vezes vem pouquíssimas questões. Sim. Às vezes não, como aconteceu, por exemplo, no DF. Então... É um risco que quem tá levando o concurso a sério não pode correr, né? Isso é que é triste. Mas mesmo quem tá levando muito a sério, faz a seleção das coisas conforme critérios, assim, super simples. Começa das leis e decretos menores. Vai dos menores, depois aí vai te sobrar ISS, provavelmente, que é gigante. O procedimento administrativo fiscal normalmente é grande também. Aí você vai escolhendo os maiores pro fim. E uma ideia, antes de eu sair daqui, toda vez que você estiver estudando procedimento administrativo fiscal, ou ISS, ou qualquer coisa, fazer links com a lei nacional da parada. Então, a gente tem a lei complementar 116 lá, que trata do ISS, de certo modo lá. Então, você consegue fazer os links. Quando você vai no procedimento administrativo fiscal, faz links com a lei de execução fiscal, com o que você eventualmente sabe do âmbito federal, e isso vai facilitar a você ter essa memória e decorar as coisas para a prova. Fechou? Direito tributário provavelmente é um problema para a prova de vocês. Em resumo, é isso. Isso aí. Acalentadoras as palavras do Léo. Eu dei uma olhadinha aqui no programa de constitucional. E é um programa bem ok, tá? Nossa. Bem padrãozão, assim. O que dá para perceber é que o examinador provavelmente
vai querer dar uma atenção maior na parte da autonomia municipal e repartição de competências envolvendo o município, tá? Isso é uma coisa que é bem comum nas provas, e no edital ele parece ter deixado isso bem claro. Ele vai vir forte na parte de controle de constitucionalidade, tá? Ele vai também, me parece que ele está bastante interessado em fazer perguntas sobre o direito à saúde, porque ele deixou bem destrinchado lá no finalzinho do edital, né? Já tinha até passado a parte de direitos fundamentais, então ele colocou lá direito à saúde no final. E provavelmente vai ser mais uma prova CESP que a gente vai ter na prova de constitucional perguntas sobre tributário e sobre financeiro. Porque dentro do edital de constitucional tem vários tópicos sobre tributário e financeiro. Então eu acho que vai acontecer isso. A gente coloca a questão de novo da gente. Ó. Não. Além da prova de tributário vir pesada, pelo que tudo indica, vocês vão ter umas questões de tributário na parte de constitucional, então, tá? E de financeiro também. Tem algo que já me disseram sobre a PGM São Paulo, que a PGM São Paulo ela é focada na área fiscal mesmo, sabe? A atuação prática, distribuição de procuradores, assim, diz que dá mais importância para a área fiscal que, por exemplo, a consultiva, sabe? A ideia é ser um órgão de arrecadação mesmo. Então, talvez isso reflita um pouco a prova, assim. Não sei se vai seguir nessa linha, mas para mim faria sentido. Vamos lá? Essas são as nossas disciplinas básicas. E das disciplinas um pouco mais incomuns, assim. Trabalho e processo do trabalho, ok, né? A gente sempre vê também. Ambiental e urbanístico. E aí, essa é até uma noção que a Isadora trouxe pra gente na live mais cedo. O urbanístico tende a ter muita relevância mesmo lá na PGM São Paulo. Diz ela que a PGM São Paulo até lidera alguns debates urbanísticos a nível nacional mesmo, assim, sabe? Tem procuradores lá que são, enfim, que participam de congressos, sabe? Esse tipo de coisa. Então, urbanístico, acho que vale a pena dar uma atenção maior do que você daria em outras PGMs até, sabe? E urbanístico tem uma característica também, né? É um assunto um pouco difícil de estudar porque a gente não tem muita doutrina que sistematiza, né? É basicamente ler as leis, que nem sempre é fácil de entender, mas esse é o trabalho que tem que ser feito em urbanístico, né? Financeiro e orçamentário, que é só direito financeiro, tá? Não liga para esse nome orçamentário aqui, é só porque a Constituição em alguns locais ela fala direito orçamentário. Aí às vezes a doutrina pega e coloca aqui como junto do financeiro, mas é a mesma coisa, tá dentro do mesmo pacote de direito financeiro, assim, não tem nenhum assunto diferente aqui não. Penal e processo penal, que a gente acreditava que não viria nesse edital, mas veio, tá? Então, aqui é um assunto um pouco complicado para quem não está se preparando para a AGU, né? Quem está se preparando para a AGU já está estudando penal e processo penal, então meio que já está no embalo aí também, sabe? Mas para quem nunca viu, é um conteúdo que veio até um pouquinho grande, assim, sabe? Ô, René, o edital não traz uma divisão de quantidade de questões por disciplina? Não traz, cara. E aí a gente usa aquele meio que bom senso de provas de procuradoria, né? Mais ou menos aí 12, 15 questões para as disciplinas grandes e 5 a 10 para as disciplinas pequenas, sabe? Mas é só uma estimativa que a gente tem, né? Não dá para saber. Previdenciário aqui, Chico, é previdenciário público, tá? 100%. Não tem RGPS aqui. Tem as normas constitucionais, que aí você tem que saber mesmo, né? Tá até dentro de constitucional também, alguns concursos traz. Então, aquelas normas gerais lá do fim da Constituição que trata de previdenciário, todo mundo tem que conhecer. E aqui é só regime próprio, inclusive regime complementar e o regime próprio lá do município de São Paulo mesmo. E direitos difusos e coletivos, que eu considero a parte mais difícil de estudar desse concurso, porque tem muita lei aqui dentro. Tem ECA, tem Estatuto do Idoso, tem muita coisa de ambiental e de urbanístico que veio redundante aqui em difusos e coletivos. Nem sei por que fizeram isso. Às vezes eu tenho a impressão que foi elaborado por pessoas diferentes, sabe? E, assim, também tem alguns temas de urbanístico que estão lá no conteúdo de constitucional, tá? Caramba. Então, a atual procuradora-geral do município teve uma atuação muito forte em urbanístico. Tá? Faz sentido. Eu já fiquei sabendo disso. Então, realmente tem uma boa chance de urbanístico aparecer bem aí em diferentes disciplinas, tá? Constitucional vai ter 2 questões na prova, né? O resto vai ser tudo Exato, mas é por aí mesmo. É isso. O que nós fazemos para facilitar a vida dos nossos alunos, né?
nós temos muita legislação grifada, tá? Com alguns destaques bem rápidos, assim, aqui de direitos difusos e coletivos, além da legislação local, sabe? Então, assim, por exemplo, eu posso pressupor que você nunca estudou lei do parcelamento urbano, por exemplo. Nós temos essa legislação destacada para você, sabe? ECA também teremos. Então, assim, a gente tem muitas normas aí para facilitar a vida dos nossos alunos. Mas, já adianto, vai ser difícil mesmo estudar difusos e coletivos, porque é muita coisa e são muitas leis muito grandes, né? Porque, por exemplo, você pegar a ECA, cara, é assunto pra caramba lá dentro, assim, sabe? Então, vai dar um trabalhinho aqui para quem está se preparando para essa prova. A gente tenta facilitar para os nossos alunos, mas vai ser difícil para todo mundo no fim das contas aí. Ok? Tá, achei que você ia falar alguma coisa, pô. Você só, eu ia falar, mas não se preocupa não, quem não quiser estudar difusos e coletivos, na hora lá, quando for ler a pergunta, você vai descobrir a resposta. Isso aí. Pode ficar tranquilo. Vai estar lá no meio, né? Isso aí. A resposta vai estar na sua frente, não se preocupe. O que nós já temos para a PGM São Paulo? A gente já lançou o sprint final da PGM São Paulo, inclusive os 100 primeiros têm um cupom de 20% de desconto, tá? Então tem o sprint final da PGM São Paulo com materiais completos para todas as disciplinas, legislação local e também muita coisa da legislação nacional, mas que a especificidade aqui, coisa rara, a gente tem ela destacada, toda grifada e algumas tabelas, enfim, toda arrumada para facilitar os seus estudos, tá? E simulados, né? Tudo isso dentro do sprint final para a PGM São Paulo. Já está no site do Revisão PGE. Isso, e nós teremos aulão de véspera lá em São Paulo, dia 17 de junho, né? Beleza, galera? É isso. Muito obrigado aí a participação de todo mundo. Tem um recado aí, Chico, para dar para a galera? Não, é isso aí. Concurso muito bom da PGM, tá? Um edital legal de estudar, a gente tem ali um peso maior urbanístico e tal, aparentemente em tributário também, e difusos coletivos, mas, olha, vale bastante a pena, tá? Vale bastante a pena focar nisso aí. Meu recado é esse, estude e faça a prova. Isso aí, show de bola. Quer uma mensagem final aí, Léo? Não, só desejar boa sorte a todo mundo, dizer que agora é o tempo de estudar, dá para conciliar as duas, atenção a isso, dá para conciliar a AGU e PGM São Paulo. Se você está no começo dos estudos, como o Renério disse, larga a AGU, se você não conseguiu, né? Larga a AGU, vai com a PGM para cima, e é isso. Mais de 1000 nomeações para essas 4 provas, as 3 carreiras da AGU e a prova da PGM São Paulo. Então, assim, sem sombra de dúvidas, é o maior combo dos últimos 6 anos, 7 anos de concurso. Pelo menos, né, cara. Então... Eu ia até falar os últimos 10, mas eu posso estar esquecendo alguma coisa. Isso, eu fiquei também preocupado de pegar aquela época de AGU lá atrás também. Pegou ali 2015, não foi? 15 teve PFN e tal. Então eu não quis botar tanto tempo. São tempo. Paulo ali meio junto também. Mas assim, e provavelmente o maior combo de vagas dos próximos 5, 6 anos também pra frente. Ah, sim. Até porque depois dessa leva a gente vai ter PGE São Paulo e tal, mas provavelmente será um concurso mais espaçado. Vai segurar assim, muito né? a AGU, a AGE Minas já tá aí na leva, e ainda não botei a AGE Minas, viu? Porque somando com a AGE Minas vem um combo de 1.300 nomeações, mais ou menos. Sim. É isso. PGDF para levar mais uns 50 também. É isso aí, bons estudos e o Revisão tá aqui para vocês. Isso aí, show de bola. Valeu, galera, muito obrigado aí pela participação. O nosso Instagram tá 100% à disposição, qualquer dúvida que você tiver, pode mandar direct, pode fazer comentário aqui no vídeo, estamos à inteira disposição. É isso aí e vamos juntos. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente e recomendo que se inscreva aqui no canal do Revisão PGE, que a gente sempre traz conteúdo de qualidade pra você. É isso aí, vamos juntos.